se perguntou como alguns peixes têm a capacidade de habitar, nadar, sobreviver em águas de temperaturas extremamente frias sem que haja formação de gelo no seu corpo? Ou seja, como esses animais conseguem sobreviver nesse ambiente sem congelar? Bom, digamos que não vai haver aí uma resposta exclusiva para esse questionamento. Porque esses animais que habitam ambientes de temperaturas extremas geralmente vão apresentar aí um conjunto de diferentes características adaptativas que vão concernir a eles a capacidade de sobreviver nesse contexto. Porém, aqui hoje, se tratando da capacidade de sobreviver em temperaturas congelativas, nós vamos explorar duas dessas principais características a partir da realização de dois experimentos. A primeira estratégia aqui abordada é o superresfriamento. E o que seria esse superresfriamento? O superresfriamento vai ser um fenômeno que vai ocorrer com soluções líquidas, onde essas soluções elas vão permanecer líquidas, ou seja, elas não vão congelar, mesmo que elas estiverem expostas a temperaturas muito baixas, a temperaturas no seu ponto de congelamento ou mesmo abaixo do seu ponto de congelamento. Isso ocorre porque, para além da temperatura baixa, para além do ponto de congelamento, a formação de gelo vai depender de algo chamado nucleação. Ou seja, a formação de gelo precisa se iniciar a partir de algum material, alguma partícula de poeira, alguma impureza, alguma substância, alguma superfície que permita que a formação desse gelo se inicie. E isso é muito importante nesse contexto de sobrevivência desses animais em ambientes de frio extremo, porque alguns peixes, por exemplo, anfíbios, alguns insetos, podem sobreviver aí em climas extremamente frios, em climas invernais, sem que os seus fluidos corporais congelem. Ela apresenta uma desvantagem, porque soluções que estão nesse estado de superresfriamento são soluções extremamente instáveis, ou seja, a qualquer mínima perturbação, esse líquido, digamos assim, essa água, por exemplo, que está ali super resfriada, ela vai congelar rapidamente. E isso, se a gente pensar a respeito de um animal, dos seus fluidos corpóreos, isso é extremamente perigoso, porque se um animal que esteja ali com seus fluidos corpóreos super resfriados e ocorrer desses fluidos congelarem, eles vão congelar muito rápido. E a formação de gelo pode ser letal, porque ela pode perfurar as células, danificar os tecidos, os órgãos, enfim. Bom, gente, e aqui para exemplificar como ocorre essa desvantagem dessas soluções super resfriadas, a gente preparou aqui uma solução de tiosulfato de sódio. O tiosulfato, ele vem assim nesses pequenos grânulos, nesses pequenos cristais. Nós pegamos e colocamos uma pequena quantidade nesse becker, levamos ao micro-ondas ali em torno de uns 2 minutos, para que todos esses cristais eles pudessem se dissolver. E aí nós deixamos essa solução aqui, parada, isolada, sem sofrer nenhum tipo de perturbação e resfriando lentamente. Porque o que ocorre? Quando o tiosulfato ele é aquecido, depois dissolve, ele é deixado aqui resfriando lentamente, essa solução ela fica super saturada. Ou seja, ela se mantém no estado líquido, por mais que ela já tenha chegado no seu ponto ali, na sua temperatura de solidificação. Quando essa solução é perturbada, a gente consegue perceber que rapidamente ela já vai se solidificando, formando cristais. Assim aqui como na sua superfície também, se a gente for observar o becker, ela já está cristalizando. Então, gente, como a gente acabou de ver, o superresfriamento ele possui algumas desvantagens, porque esse animal ele vai estar exposto a um ambiente muito instável, então qualquer perturbação que aconteça ali pode acabar levando esse congelamento, fazendo com que esse animal acabe morrendo. Existem alguns animais que vão ter a presença da proteínas anticongelantes. As proteínas elas vão atuar inibindo esse crescimento desses cristais de gelo. Então a gente sabe que os cristais de gelo eles são formados através das moléculas de águas que vão se juntando de forma ordenada para que ocorra a criação desses cristais. Essas proteínas elas vão sobrepor essas moléculas de água,
fazendo com que não ocorra esse ordenamento da formação dessas moléculas, para que ocorra, né, a formação dos cristais de gelo. E agora a gente vai entender um pouco mais como isso acontece através desse experimento. Aqui a gente vai precisar de 2 recipientes, então 2 beckers, água destilada e a glicerina, que vai ser como se fosse, né, as proteínas anticongelantes. A gente vai utilizar a proporção, né, 60 ml de água pura. E o outro recipiente a gente vai utilizar uma proporção de 3:1. Então, 45 ml de água destilada para 15 ml de glicerina. Então, gente, já se passaram 20 minutos, agora a gente vai observar como é que está. Esse é o becker com a água. A gente consegue ver que já está ocorrendo a formação dos cristais de gelo. E o becker com a glicerina, sem a formação de nenhum cristal de gelo. Tirar os 2 beckers para poder visualizar. E aqui a gente consegue ver que o becker onde tem água pura está, né, praticamente totalmente congelado. Enquanto que o becker onde tem a presença da glicerina, né, a água está com um pouco de cristalização, né? Quase nada se comparado com a água pura. E aí a gente consegue perceber, né? Então, o becker que tem água pura representa um animal, né, um peixe, que não tem a presença, né, dessa proteína anticongelante, enquanto que o que está com a glicerina representa um peixe que tem a presença dessa proteína anticongelante.